A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria em Cristo Jesus podemos estar aqui juntos mais uma vez, com o objetivo único de aprender a palavra do Senhor. Então, eu quero aqui te dar as boas-vindas. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. Meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou de Juiz de Fora, sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria, aonde eu sirvo ali na Assembleia de Deus em Linhares como superintendente e professora da Escola Bíblica Dominical. Eu, como você, também amo aprender a palavra do Senhor. Então, eu quero aqui te convidar a você se inscrever nesse canal para a honra e glória de Deus, para você ativar aí o sininho para quando nossos vídeos chegarem, você receber a notificação e para você também dê o seu like. E também quero te convidar a você compartilhar nossas aulas com outras pessoas via WhatsApp, entre as redes sociais, para que mais pessoas venham conhecer este canal, e tudo para a honra e glória do nosso Deus. E agora quero aqui te convidar para fazermos uma oração, para podermos iniciar essa lição, claro, para a glória de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Pai, por tudo que tens feito. Te louvamos pelos teus cuidados. Pai, mais uma vez estaremos aqui estudando mais uma lição, estudando a tua santa palavra. Pai, que teu Santo Espírito possa nos conduzir e nos guiar. Pai, dai-nos entendimento, abençoe os teus professores, professoras, superintendentes, todos envolvidos com a escola bíblica dominical, todos envolvidos com a tua santa palavra. Te pedimos, Deus, que nos direcione, sabendo que tu és mestre, o único mestre, e mestre por excelência. Esteja conosco, nos instrua, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos aí iniciando essa lição, sabendo que é a última lição do ano de 2023. Que alegria em Cristo Jesus. Pouco tempo estávamos iniciando ali a primeira lição desse quarto trimestre. E para a glória de Deus, chegamos aqui até o final de mais um trimestre. Chegamos na 14ª lição, aonde tem em seu tema missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, capítulo 34, versículo 14. A verdade prática, a grande comissão, deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está também no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, do capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados,
Traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por si, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Nós estudamos todo esse quarto trimestre do ano de 2023, falando acerca da obra missionária, até os confins da terra. E nós vamos perceber e prestar atenção um pouquinho em nossa primeira lição, que teve o tema a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. No tópico 1, em seu subtópico 1 desta primeira lição, vai falar sobre o que é a grande comissão. É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. É interessante que nessa lição 1 que estudamos, há ali um relato, uma frase do missionário Hudson. E esse missionário, ele vai falar uma frase: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Então, nós vamos perceber que a primeira aula, ela vem desenvolver e nos fazer entender sobre o que é missão, sobre o que é essa comissão, sobre esse mandamento divino de Deus para a sua igreja, de estar ali dando continuidade à sua obra, de pregar o evangelho, de pregar as boas novas. Quando nós vamos perceber a segunda lição, que teve por título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, nós vamos ver que permeou essa lição ali no livro do Gênesis, no capítulo 17, nós tivemos como texto áureo, é ali que fala quando o Senhor, ele renova ali a sua aliança com Abraão. Então, nós estamos vendo a origem de missões no próprio Deus. Então, quando nós passamos, e é interessante nós fazermos essa reflexão de todas as lições que nós passamos, então, da lição 2, a origem, de missões no próprio Deus, o Deus missionário que delegou uma missão ao Filho e que através do Filho essa missão ela veio até nós. Nós vamos perceber que falamos sobre missões transculturais dentro do Velho Testamento e também no Novo Testamento. Passamos também pela aula, lição 5, uma perspectiva pentecostal de missão. Depois nós falamos na lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Ou seja, orar, contribuir e ir e fazer missão. A 7, a responsabilidade da igreja com os missionários, ou seja, a igreja que ela prega o verdadeiro evangelho de Cristo, é uma igreja que tem compromisso de enviar seus missionários, e não somente de enviar esses missionários, mas também de prestar toda assistência para esses missionários que estão no campo. Quando nós vamos olhar pela lição 8, missionários fazedores de tenda, lembrando do apóstolo Paulo, aquele que estava ali sempre pregando por onde passava, mas que não deixava o seu ofício de lado de fazedor de tenda, tendo assim a sua função, mas também cumprindo a sua missão. Nós vamos ver também a igreja de Cristo no sustento missionário, a responsabilidade da igreja de sustentar o missionário. Claro, é aquele missionário que está ali dentro dos parâmetros, não é um missionário itinerante, mas sim um missionário que ele está vinculado à igreja para ali ter essa sustentabilidade da igreja de Cristo. Nós falamos na lição 10 sobre a janela 10 e 40, entendemos bem sobre esses países, que englobam ali dentro da janela 10 e 40, países que são extremamente fechados ao evangelho, mas que Deus ele tem
é poderoso em sua palavra e muitos missionários têm entrado ainda nesses países que são tão fechados, mas a palavra ela não tem sido deixada de ser divulgada ali dentro dessa janela 10h40. Depois, na lição 11, nós falamos da missões e a igreja perseguida, né? A igreja, na realidade, o Evangelho de Cristo, ele sempre sofreu perseguição. Desde os seus primórdios do século I, nós sabemos que ali, possivelmente entre o ano 313, teve ali Constantino, né? Que era um imperador romano, mas que ele tinha ali ele gostava do cristianismo, então através dali não houve uma perseguição que levava ao martírio, mas nós vemos que foram períodos de grande prejuízo para a igreja, quando a igreja ali se aliou com o Estado, e todos nós sabemos, e falamos um pouquinho nessa aula desses fatos. Na lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia, ou seja, o Espírito Santo, ele desceu ali, né, em Jerusalém, e ali o Senhor falou para aqueles irmãos que eles pregariam para outras nações. Aí depois da morte de Estevão, né, vem a perseguição, e eles vão ali, aqueles crentes, eles vão sair do ambiente de perseguição, que é em Jerusalém, e ali nós vamos ver que muitos desses vão divulgando o evangelho na Antioquia. E a notícia do evangelho sendo pregado nessa igreja, das transformações de vida, chega até a igreja de Jerusalém, aonde a igreja de Jerusalém envia Barnabé, e Barnabé vai ali, ele fica alegre de ver que o Espírito Santo está ali sobre os gentios, e ele busca Paulo, que ele está ali em Tarso, para concluir a obra. E na igreja de Antioquia, pela primeira vez, são chamados de cristãos. Na lição 13, o propósito de missões, aonde missão nada é feita, tudo que é feito para Deus tem um propósito. E qual é este propósito? O propósito, ele é claro, é o que? De nós anunciarmos essas boas novas. O fundamento dessa realidade salvífica, desde os primórdios, né? Desde o próprio evangelho do Gênesis 3,15, nós vamos ver Deus tendo um propósito de salvar as gerações, que todos nós tenhamos o direito da vida eterna, de ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor veio ao mundo e amou todos de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós chegamos na 14ª lição, e essa 14ª lição, ela vai finalizar esse trimestre, vinculando, de fato, como toda a escrita que o Senhor nos deixou, vinculando missões até a volta do Senhor. Então, vamos para a nossa introdução desta lição. Então, nós vamos iniciar essa lição percebendo que essa lição ela tem 2 objetivos. Primeiro objetivo, explicar a dimensão da tarefa até que Cristo venha. Segundo objetivo, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Quando nós vamos ver a nossa introdução, aqui vai ser falado acerca da nossa bendita esperança, ou seja, a esperança da Igreja de Cristo. Então, vamos encerrar essa lição considerando e entendendo, relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança que é a volta de Cristo. A palavra esperança é aquilo que se espera. E qual que é a nossa esperança? É que o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Então ele nos passa a missão e ele vai retornar para buscar a sua igreja. E nós vamos ver que lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a qual João descreveu, capítulo 14, versículo 18, Jesus está dizendo assim: e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Em Atos, capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim, e eles, Lucas está narrando, né? Porque Atos foi escrito por Lucas. Lucas diz, e eles estavam olhando para o céu, e via 2 varões de roupas brancas que diz, homens galileus, por que permaneceis olhando para o céu? Esse Jesus, a qual foi elevado entre vós para o céu, desse mesma forma, virá assim. Então, ou seja, Jesus, ele voltou ao céu, mas ele vai o quê? Retornar. Então, toda a missão que a igreja faz é porque há uma esperança que o dono desta missão, outrora passada a nós, ele vai voltar. Tito, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a igreja, ela cumpre essa missão com essa tão bendita esperança, que é saber da volta de Cristo, que o nosso Cristo, ele vai voltar. Então, é o maior incentivo, ou seja, o objetivo, a centralidade da igreja, concluir a missão, é saber da volta de Cristo. Tão bendita a esperança da igreja, e nós entendemos que nessa bendita esperança, a compreensão da vida de Cristo, nos também remete à urgência de estar ali concluindo a sua missão. Então, vamos agora para o tópico 1. O tópico 1, ele compõe 2 subtópicos. O tópico 1, alcançando o mundo até que Cristo volte. O subtópico 1, e este evangelho do reino será pregado. No meio dessas lições, nas lições passadas, nós tratamos muito sobre a palavra evangelho, as boas novas, a boa notícia, a novidade que nos conduz a uma eternidade com Cristo. Nós vamos ver que este evangelho, o evangelho verdadeiro, o único, evangelho, ele é puro, é um evangelho que transforma. A grandiosidade do evangelho é que ele transforma, ele muda vidas em meio a este mundo que já está condenado pelo seu pecado. O verdadeiro evangelho entende o amor de Deus. Estamos vivendo um período que o mundo tem cobrado a igreja que Deus é amor. Ora, a igreja, mais do que o mundo, sabe do amor de Deus, porque o amor de Deus resgatou a igreja. Porém, que o mundo, ele fala acerca do amor de Deus, né? Na forma de amar. Deus amou o mundo. Citei há pouco esse texto, lá em João, capítulo 3, versículo 16. Só que esse amor de Deus, ele nos transforma. Então, um diferencial que o mundo não entende, que muitos estão acusando a igreja de tantas coisas e falando que Deus é amor, claro. Só que esse amor de Deus é tão grande que ele transforma, ele nos transforma, ele nos renova, ele faz com que nós vivemos num mundo que já está, um mundo que jaz do maligno, mas nós vivemos neste mundo de uma forma que o amor de Deus nos transformou. Então, o verdadeiro, esse evangelho tão poderoso que ele transforma, o amor de Deus que nos transforma, nos dando uma nova forma. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, este evangelho, né? Este evangelho do reino será pregado a todo mundo. O evangelho do reino é a mensagem, né, do Novo Testamento,
a respeito do perdão e da nova vida em Jesus. Após a queda no Gênesis 3, estávamos todos ali separados de Deus, da comunhão com Cristo. Aí o próprio Deus envia o seu Filho, Jesus vem, e todos nós sabemos, né? O ato na cruz do Calvário nos reconciliou com Deus, a todos que nele crê. Então nós estamos vendo o poder desse evangelho, o verdadeiro evangelho, porque só há um evangelho, que é o verdadeiro, mas porque nós falamos bastante nisso, também dentro de uma escola dominical, que nós estamos vendo muitos usando e tentando apresentar um evangelho que não transforma, mas a característica do evangelho verdadeiro é a transformação que ele faz em nós e através de nós. Então esse é o verdadeiro evangelho. E vamos falar um pouquinho no capítulo 24 do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, como Mateus descreve, e o versículo 14 que diz: e esse Evangelho será pregado a todo mundo e testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Outrora acabamos de falar sobre ele. Mas quando nós vamos observar o capítulo 24 deste Evangelho aqui citado, nós vamos perceber que se trata de quando o Senhor Jesus, ele está ali passando pelo templo com seus discípulos. E os seus discípulos estão olhando a grande inspeção daquele templo. Ora, se voltarmos atrás, perceberemos que no Êxodo 25, o Senhor ele dá ordenança no livro do Êxodo a Moisés. No capítulo 25 desse mesmo livro, nós estamos vendo o Senhor pedindo para que Moisés pegue ali materiais para se fazer o tabernáculo, mas de pessoas que têm um coração voluntário. Então, primeiro, por que o tabernáculo? Porque ali seria um lugar onde Deus manifestaria a sua glória, onde a presença de Deus estaria ali com aquele povo. Então, nós vamos ver a primeira construção, o tabernáculo. Quando nós vamos ver Davi, quando Davi ele agora é rei, ele tem em seu coração de estar construindo um templo ao Senhor. Davi é aquele rei que traz a arca de volta a Jerusalém. Então Davi quer construir, erguer um templo ao Senhor. Só que Davi não vai concluir essa missão, mas ele vai ser usado por Deus para deixar todos os materiais para que seu filho Salomão construa essa missão. E Salomão, ele constrói esse templo durante 7 anos. Por 7 anos, esse templo de Salomão, ele é construído. E nós vamos ver que ali, no momento da inauguração do templo, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Mas nós vamos ver, no ano de 586, teve a terceira invasão babilônica. A primeira invasão do Império Babilônico em Jerusalém foi no ano de 605, aonde é levado Daniel e seus amigos. A segunda invasão no ano de 597, aonde é levado Ezequiel mais 11.000 cativos para a Babilônia. No ano de 586 é a terceira invasão babilônica, aonde o templo é destruído, as portas de Jerusalém também são derribadas, queimadas. Então nós estamos vendo veio o cativeiro babilônico que duraria por 70 anos, mas nós vamos ver que chegando próximo a esses 70 anos, a mudança de império, ou seja, do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E dentro deste Império Medo-Persa, eles têm uma cultura diferente da Babilônia. Eles permitem que com aqueles que eles venceram em guerras, retornem às suas terras. Então, quando o Império Babilônico é derrotado pelo Império Medo-Persa, pelos persas, o que vai acontecer? Eles vão poder voltar, retornar à sua terra. E isso acontece. Então, Zorobabel, ele retorna para Jerusalém com mais um, né, que é o pós-cativeiro, e ali ele vai reconstruir o templo, né? E é um templo que não tem a formosura visível do templo de Salomão.
Nós vamos ver que na inauguração desse templo de Zorobabel, enquanto os jovens estão jubilantes, alegres com a construção do templo, os velhos estão chorando, porque eles recordam da grandeza do templo de Salomão. Então nós estamos vendo esse templo reformado por Zorobabel, esse templo construído por Zorobabel. Então temos tabernáculo, templo de Salomão e agora o templo de Zorobabel. Aí nós vamos ver que quando Herodes ele se torna governador da Judéia, ele quer agradar ali os judeus. Então, qual é a forma de agradar? Ele vai ali reformar, porque o que Herodes faz não é reconstruir, ele vai reformar este templo, com dimensões até mesmo maiores do que o templo de Salomão. E é exatamente neste templo que está, exatamente nesse templo, que estão ali os discípulos que estão entusiasmados, né? Entusiasmados com a inspeção daquele templo que estamos aqui falando em Mateus 24, e aonde o Senhor Jesus fala: vocês estão olhando esses templos, pois não sobrará pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, aonde ali Tito Vespasiano, um general, ele invade ali Jerusalém, ele destrói tudo, destrói esse templo que outrora fora reformado por Herodes. E é interessante que para dar os despojos aos seus soldados, eles vão ali de uma forma minuciosa destruindo aquele templo, na busca e na procura pelo ouro. O que sobrou, uma parte desse templo, é conhecido hoje como o Muro das Lamentações, aonde os judeus prestam e ficam ali fazendo as suas orações. Então, Jesus já estava demonstrando aqui os seus discípulos que aquele templo, com tanta formosura, com tanta grandeza, um templo que foi feito, um templo que foi reformado para ali agradar os judeus, Jesus estava dizendo: não sobrará pedra sobre pedra. E é interessante que esse general Tito Vespasiano, ele morre de uma forma meio estranha. Ele morre, vai dizer que um mosquito entra pelas suas narinas e aos poucos vai comendo o seu cérebro. Por 7 anos ele teve esse sofrimento de tamanha dor. Foram 7 anos com esse mosquito ali, pouco a pouco, comendo o seu cérebro. Isso daí é uma pincelada para a gente poder aprender. Então, após Senhor Jesus falar com seus discípulos, nós vamos ver que ele vai para o Monte das Oliveiras e ele vai se sentar. E agora ele vai tratar das coisas vindouras, ou seja, ele vai tratar com seus discípulos daquele grande dia, do dia do arrebatamento da igreja e dos sinais da proximidade do arrebatamento, da parousia, do que vai acontecer quando o nosso Cristo voltar. Então agora o Senhor Jesus, ele vai tratar com seus discípulos sobre o tempo da consumação dos séculos. E aqui nós vamos observar que ele vai falar acerca de alguns sinais. E aqui nós vamos pontuar alguns que Cristo está falando aqui neste capítulo 24. Ele vai falar de guerras. E guerras não é uma novidade para nós. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, temos guerra. Quantas guerras estamos aí acompanhando pela televisão, pelos noticiários? Guerras já vem fazendo parte da história. Quantas guerras já aconteceram? Eu acabei de citar uma do ano 70, com esse general Tito Vespasiano ali invadindo a parte ali de Jerusalém. Nós vamos ver, quando nós vamos ver na história, no ano de 1914 ao ano de 1918, teve-se a primeira
guerra mundial. Então nós vamos ver que no decorrer dos tempos, quantas guerras vão acontecendo, quantas guerras nós vamos sendo informados, quantas guerras no ontem, quantas guerras no hoje, e assim até a volta de Cristo. Então nós estamos vendo acontecer, quando o Senhor Jesus fala de guerras. Nós vamos ver também que o Senhor Jesus, ele vai falar de nação contra nação, ele vai falar de fomes, como a fome tem matado a muitos. Tem países aí que pessoas estão morrendo de fome, e como está o desequilíbrio, né, na parte financeira de muitos. Quantos não tem condição de comprar uma alimentação? Então nós estamos vendo a fome tem matado, e tem matado a muitos. Nós vamos ver que Jesus está falando sobre pestes. Nós passamos aí no ano 2020, nós passamos um grande período de pandemia. Então nós estamos vendo assim, pestes, fomes. Então já está tudo muito claro. Outra coisa também que o Senhor Jesus ele vai falar, um desses pontos que ele vai falar é sobre terremoto. Olha, nós vemos pouco tempo um terremoto na Turquia. Nós vamos ver o país da China, quantos terremotos já teve. Um dos países que nós achamos mais improvável de um terremoto, aos olhos da ciência, é o Brasil. Por quê? Aqui é um país que localiza-se no centro da placa tectônica, que é a placa ali no sul americano. Então, muitos cientistas entendem, sempre entenderam, que a movimentação dessa placa não gira em torno do nosso território. Mas vamos ver aí, há pouco tempo, anúncios de terremoto no Brasil, em Goiás. Então nós estamos vendo as pontuações que Cristo fez aqui, demonstrando os seus discípulos, tudo isso acontecer de forma clara aos nossos olhos. Outra coisa que Cristo vai pontuar também, ele vai dizer que vamos ser odiados por nações. A igreja dele vai ser odiada, porque a igreja, ela prega a verdade. O mundo odeia a igreja, porque o mundo jaz do maligno, e a igreja é de Cristo. Enquanto o mundo ele é sustentado pela mentira, nós vamos ver que a igreja, o sustento da igreja é a verdade de Cristo. Então a igreja, ela é fundamentada na verdade do nosso Deus. Então o Senhor Jesus está falando aqui, né? E serão odiados por muitos. O Senhor Jesus também ele vai pontuar sobre também lá no versículo 11, sobre exatamente os falsos profetas. Ele vai dizer, e vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Nós estamos vendo isso nos nossos dias de hoje, como tem se levantado homens falando aquilo que Deus não mandou falar, mulheres falando aquilo que Deus não mandou falar, e nós estamos vendo ali o engano, as falsas profecias que estão ali falando e dizendo que Deus falou, o que Deus não falou, que Deus vai trazer aquilo que Deus não falou que vai trazer. Então nós estamos vendo um grande crescimento desses falsos profetas. Lá atrás Jesus já estava ali avisando aos seus discípulos, mostrando isso como um sinal. Então os falsos profetas são sinais para a igreja da emergência, da gente concluir a missão com a verdade de Cristo, porque os tempos de Jesus voltar estão próximos. Ele vai falar que por essa iniquidade aumentar, o amor de muitos se esfriará, o amor a Deus se esfriará, e quantos ali têm deixado se esfriar por tantas coisas que têm visto. Mas o fato que meio isso tudo é que o evangelho de Cristo, ele será pregado a todos. Então aqui Cristo, ele está falando de
sinais. Jesus fala, isso são princípios de dores, fazendo o comparativo às dores de parto, quando uma mulher está para dar à luz. Quando nós vamos ver sobre as dores de parto, a dor ela começa, eles pontuam a medicina no número 1, contração número 1. Aí vem a contração número 2, contração número 3, número 4, número 5. E a dor, ela só vai aumentando. A dor, ela só vai apertando mais até chegar o momento dessa criança nascer, que é lá pela contração 10. Então, aqui o Senhor está falando, são princípios de dores, aquilo que nós estamos observando. Então, quando vocês ouvirem de guerras, de terremotos e tantas essas coisas que nós já pontuamos aqui, o Senhor está falando, são princípios de dores. A gente vai vendo que mesmo fato da frequência de uma gestação de uma mulher, as dores vão aumentando, nós vamos ver o Senhor Jesus usando para poder explicar a seus discípulos sobre como as coisas irão acontecer. E nós acreditamos todos na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós acreditamos nesse advento. Só que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer que nem os anjos, mas somente o Pai que está nos céus. Então a igreja ela tem uma incumbência de concluir uma missão até a volta de Cristo. Mas a igreja não tem a data precisa da volta de Cristo. A igreja entende através da palavra do Senhor, da aproximação desse advento. Mas a igreja não sabe a data. Mas todos nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. Um dos sinais também foi no dia 14 de maio de 1948, aonde Israel foi proclamado a independência de Israel. Nós vamos ver que isso foi profetizado lá pelo profeta Isaías. Está lá no capítulo 66, versículo 8. Pode uma nação nascer num dia? E nós vamos ver a proclamação da independência de Israel no dia 14 de maio de 1948. Então, nós temos uma urgência dessa tarefa. Ou seja, até a volta de Cristo. Quando Jesus vai voltar, nós não sabemos a data, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, ele vai dizer assim: em um momento de abrir e fechar dos olhos, a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão com corpo incorruptível, e nós seremos transformados. Nós vamos ver aqui também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vai dizer assim, no capítulo 4, no versículo 16 e o 17, vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim: porque ele próprio, o Senhor, descerá do céu com uma convocação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que em Cristo morreram, primeiro ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles nas nuvens arrebatados, saindo ao encontro do Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nosso Jesus vai voltar. A igreja não sabe a data, mas a igreja percebe no decorrer dos dias a proximidade da volta de Cristo. Quando nós vamos ler também Jesus falando nesse mesmo capítulo 24, deste mesmo evangelho, ele está dizendo, e serão nos dias de Noé. Ou seja, lembra lá no período de Noé, o povo estava ali vivendo a sua vida normal, pecando, fazendo tudo o que tinha que fazer, até que chegou o dilúvio. Noé entrou na
na arca com sua família, e ali as águas do céu abriu-se, né? As águas do céu, e diz o texto bíblico, e as águas de baixo, e ali virou todo o dilúvio, sendo salvo apenas Noé e sua família, que em total são 8 pessoas. Então Jesus vai ser como nos dias de Noé. Aí quando as pessoas perceberem, estará a volta de Cristo. Nós, a grande parte, eu, por exemplo, pontuo a minha visão também dessa forma. Nós sabemos que ali são separados, né, estudos. Muitos entendem a volta de Cristo, uns entendem como antes da tribulação, que são os pré-tribulacionistas, outros são o medo ou meso-tribulacionista, ou seja, que acham que a tribulação vai ser, arrebatamento vai ser no meio, né, nos 3 anos e meio, né, iniciais ali da tribulação, e outros entendem sobre pós-tribulacionista, ou seja, que vai acontecer esse advento após a tribulação. Eu tenho uma visão pré-tribulacionista. Eu creio, né, que esse advento, que a parósia do Senhor vai ser antes da grande tribulação. Mas em meio a cada um com seu pensamento, nós concordamos no ponto principal. Seja pré-tribulacionista, seja medo ou mesotribulacionista, ou seja pós-tribulacionista, nós temos o mesmo pensamento principal e a certeza que nosso Jesus virá para buscar a sua igreja. Então nós estamos vendo essa urgência. Por que dessa urgência? Porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas temos essa bendita esperança da volta de Cristo. E essa bendita esperança me lembra da urgência que eu e você, como igreja do Senhor, temos de concluir a missão, que é de pregar o evangelho de Cristo. Então é necessário que nós, a igreja de Cristo, os discípulos do Senhor, nós desenvolvemos os nossos talentos para concluir em Cristo essa missão. O Senhor Jesus, ele vai dizer em seu evangelho escrito por Mateus, no capítulo 9, versículo 37, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então nós precisamos de forma urgente. A palavra urgente, ela quer dizer pressa ou imediata, esse imediatismo de nós como igreja estarmos anunciando as boas novas de Cristo. Nós, como obreiros do Senhor, estamos certos da vinda de Cristo e precisamos dessa urgência em nós, de estarmos concluindo essa missão, executando a obra do Senhor, porque o nosso Cristo, ele vai em breve voltará. Então, por que há uma urgência nessa missão? Porque vamos por causa da volta de Cristo. Então, a gente não sabe a hora, mas ele deixou aqui para nós percebermos os sinais. Ele deixou aqui, nós estamos percebendo, e a cada dia está mais aparentes e mais claros aos nossos olhos esses sinais. E isso nos mostra e nos convoca para essa urgência que nós temos que ter de divulgar o reino de Deus. Então, agora eu quero aqui te convidar para o tópico 2, que ali ele tem seus 2 subtópicos. O tópico 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. E ele tem seus 2 subtópicos. A relação da volta de Jesus em missões e o chamado para a sua igreja. Dentro desse tópico 2, em seu subtópico 1, eu gostaria aqui de pontuar uma questão. Nós vamos ver que tudo se permeia de acordo, né, com o capítulo 24, o versículo 14, que é ali do Evangelho de Mateus. Nós estamos vendo que ali o Senhor Jesus, ele liga a função missionária, essa incumbência da igreja, à volta de Cristo.
Mas aqui também eu quero pontuar nesse tópico sobre a questão de quem coopera para que a igreja consiga concluir essa missão. Lembra que o Senhor Jesus, quando volta ao céu, lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Lucas descreve no capítulo 24, no versículo 49, o Senhor está falando ali que vai vir sobre nós o revestimento, ou seja, que virá o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estudamos acerca da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, a disciplina desse estudo é pneumatologia, pneumo, ar, vento, ruá. Então, nós estamos falando aqui do capacitador. Jesus disse, até que sejais revestido de poder. Nós cremos num Deus que tem Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, que são divinos, mas que são pessoas distintas. E eu quero pontuar aqui sobre o Espírito Santo nos nossos dias de ermo. O que é isso? Nós estamos vendo e observando que se o Espírito Santo é o capacitador, aquele que nos capacita a concluir a missão, se você o Espírito Santo, ele habita no cristão. Evangelho do nosso Senhor e Salvador, a qual João descreveu, capítulo 20, versículo 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler lá, vem no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreve, capítulo 16, versículo 13, dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. E o que tem acontecido nesses dias atuais? Nós estamos vendo que estão tentando desvalorizar o Espírito Santo. Sim, esse também nos traz um alarde como igreja. O Espírito Santo nos outorga dons. Para que esses dons? Para edificação da igreja, para manifestação do Senhor através dos dons, para nos capacitar a fazer a obra de Deus. Mas nós estamos vendo um grande movimento tentando envergonhar a questão do Espírito Santo. Pseudos cristão, pseudo é uma palavra grega que quer dizer aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso. Nós estamos vendo uma brincadeira com os dons. Como estamos numa escola, precisamos abordar esses assuntos. Quantos vídeos, até mesmo de pessoas que delegam que são crentes, brincando com os dons do Espírito. E ali o mundo olhando aquilo e não reconhecendo mais. Quantos estão ali usando de mover e dizendo que é do Espírito, mas não é. E nós estamos vendo que o que o Espírito Santo é? É o capacitador para que nós concluamos essa missão. Sejais revestido com poder que vem do alto. E nós estamos vendo aí nos dias atuais, nos nossos dias, essa grande deboche, eu diria como um deboche como o Espírito Santo, um deboche contra os dons espirituais. E eu quero aqui falar para você que é cristão, que se diz lavado e remido no sangue do Cordeiro e brinca com os dons espirituais, faz vídeos brincando com os dons espirituais, certamente é uma forma de você perceber que você ainda não entendeu o que é a Trindade, o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito. A lição aqui diz que a cooperação para nós estarmos ali executando essa missão, o Espírito Santo, ele que coopera, que contribui com essa obra missionária. O Espírito Santo, ele nos unge para evangelizar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Eu falei há pouco, né? Que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse poder que fora nos derramado, né?
da igreja do Senhor, desde ali Atos capítulo 2, depois ao gentio Cornélio e demais irmãos, tanto judeus, gregos, a todas as nações. Então, é o Espírito Santo que é esse que convém, é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu quero aqui despertarmos a essa questão que nós estamos observando, esse deboche contra o Espírito Santo, contra os dons do Espírito, aonde o próprio mundo e não está entendendo, outros dizendo ser movidos pelo Espírito Santo e fazendo atrocidades dentro do templo. O Espírito Santo, ele é educado. Então nós precisamos pontuar isso, que essa capacitação para que essa missão seja concluída, claro que primeiro é a vontade de Deus, mas o que nos coopera para a evangelização é o Espírito Santo. Estamos revestidos por esse poder que veio do alto. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, vasos de barro. Então, nós como igreja não podemos aceitar a brincadeira, o deboche com o Espírito Santo. E eu não estou tratando aqui do mundo, mas de pseudos cristãos, pessoas que às vezes têm até cargos eclesiásticos na igreja, mas que fazem vídeos brincando com o Espírito Santo, levando a brincadeira. Então eu quero pontuar que haja ali em nós, uma seriedade para entendermos o Espírito Santo. Nós vamos ver que a relação da volta de Jesus até missões. Então, Jesus fala, eu vou, mas enviarei a vós o Consolador. Então, a obra missionária, a evangelização, o Espírito Santo, ele contribui com essa obra missionária. É o nosso capacitador. Nós vamos ver ali no Gênesis, já no início, no capítulo 1, sendo falado, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí nós vamos ver também lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem vem, ou seja, outrora éramos, o Espírito e a esposa dizem vem. Então, outrora éramos noiva e agora somos esposa, já estaremos na eternidade com Cristo. E quem que vai nos ajudar a concluir essa missão em nós e através de nós é o Espírito Santo. Então, precisamos pontuar e observar essa questão. Então, o sucesso de viver essa convocação, a igreja, ela compreendendo essa missão, e que essa missão, ela nos leva até a conclusão daquele grande dia, que é a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Poucos têm falado da vida de Jesus, da vinda de Jesus. Muitas igrejas estão falando das coisas terrenas, mas esquecendo desse grande dia. Mas a igreja verdadeira, os irmãos verdadeiros, o trigo, sempre anunciará a volta de Cristo. A igreja, ela tem um chamado. Aqui diz, as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. E quais são essas palavras? Que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. João vai dizer, o tempo está próximo. João, ele teve essa revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, ali enviado por Dominiciano. João estava ali nesta ilha por amor à palavra de Deus, e ali o Senhor abre os céus para mostrar a João as coisas vindouras. O livro de Apocalipse, como também esse texto, Mateus 24, é totalmente escatológico, que vai narrar e tratar das coisas vindouras. Então a igreja tem um chamado de anunciar sobre a volta do Senhor. Precisamos proclamar a volta do Senhor, porque nós como igreja, nós temos visto que se aproxima e nós temos que nos voluntariar a todos os dias para cumprir esse chamado, que é um chamado
universal para evangelização, para que novos crentes, novos irmãos e novas irmãs tenham a claridade das Escrituras e através desse encontro com Cristo, como nós tivemos, eles também venham cumprir a missão deles de anunciar o Evangelho, para que nós possamos ali estar naquele grande dia com nosso Cristo em glória, adorando e exaltando ao Senhor. Uma questão que eu quero pontuar é a questão da ciência, da parte da tecnologia. Perceba que a tecnologia, ela cresceu, os meios de comunicação, eles estão maiores, né? A gente comunica com pessoas que estão fora, tá tudo muito rápido. Quando o Senhor diz que esse evangelho será pregado a todo mundo, nós vemos uma grande cooperação também da tecnologia, claro que sim. Lembra do apóstolo, no tempo da igreja primitiva, no tempo do apóstolo Paulo, o Império Romano, ele contribuiu fazendo estradas, porque os romanos eram assim, eles queriam invadir, alcançar mais territórios, então automaticamente eles iam fazer novas estradas, e isso cooperou bastante com o anúncio do evangelho. E nos nossos dias atuais, nós temos a tecnologia ali, então nós temos as redes sociais, nós temos vários veículos que possamos anunciar a palavra de Deus. E eu deixo aqui uma pergunta: como está as tuas redes sociais? Você tem anunciado a Cristo? Porque também é um veículo que podemos usar. Quando diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, olha o que Paulo vai dizer aqui. Capítulo 8, versículo 28. Ele vai dizer assim, olha: e bem sabemos que todas as coisas juntamente andam ao bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós estamos vendo a cooperação também da tecnologia para nós anunciarmos a palavra do Senhor, este evangelho até a todos do mundo. Então, porque nós sabemos da volta de Cristo, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a nossa bendita esperança é que o Senhor vai voltar. Então, a nossa missão nos leva até a vinda de Cristo, até o retorno do nosso Deus. O sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia, por sua santa palavra. Eu quero aqui ler nossa conclusão. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Nós estamos vivendo e precisamos entender da emergência de nós proclamarmos a palavra de Deus, porque nós cremos que em breve o Senhor estará voltando para arrebatar a sua igreja. Irmãos, com alegria, terminamos aqui mais uma lição, concluindo o fechamento desse trimestre, quarto trimestre do ano de 2023. E já estamos desejosos em Cristo. Se nosso Cristo não voltar até na próxima aula, já estamos desejosos de aprender a nossa nova lição, mais o nosso novo trimestre. Eu quero aqui te agradecer por eu iniciei essas aulas aqui pelo YouTube exatamente nesse trimestre.
Iniciei a primeira aula e louvo a Deus por chegar ao fechamento desse trimestre. Há 3 anos atrás, Deus me deu essa incumbência e só agora eu estou ali realizando. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e te convidar a se inscrever em nosso canal, a estar conosco, a ativar o sininho, dar o seu like, esteja conosco e vamos juntos aprender. Lembrando que só há um mestre que se chama Jesus Cristo. A todos que têm dado aula pelo YouTube, Deus abençoe a cada um de vocês. Sigamos juntos nessa missão de anunciar o reino de Deus. E aqui, eu quero aqui com vocês fazer uma oração. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um trimestre da nossa EBD. E eu quero aqui orar para que mais igrejas venham ter a escola bíblica dominical, venha retornar a ter, porque muitos não tem mais, mas nós oramos, porque é um momento precioso do aprendizado da palavra. E quero te convidar, a você que ainda não participou da escola bíblica dominical, participe. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, pelo privilégio de aprender a tua santa palavra. Pai, obrigada por esse trimestre. Chegamos até o final de mais um trimestre. Senhor, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que estamos tendo. Abençoa, Pai, cada igreja comprometida com a tua palavra, com o anúncio do teu evangelho. Pai, abençoe professores, professoras, alunos, superintendentes, secretários, todos que estão envolvidos com a escola bíblica dominical. Continua abençoando, dando força, graça, saúde e vigor. Pai, eu entrego este ano 2024, nós queremos que já está em tuas mãos. Que seja um ano de aprendermos mais a tua palavra, que seja um ano de mais comunhão para contigo, que seja um ano de renúncia para que nós possamos te seguir verdadeiramente. Pai, guarda-nos, nossa vida está em tuas mãos. Abençoa este canal, Pai, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, entrego tudo diante do Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Deus. A ti honra, louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. E eu já tenho uma frase em meu coração para o ano vindouro 2024. E a frase, ela está baseada ali no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu no capítulo 6, versículo 10. Eu quero aqui finalizar lendo para vocês. Capítulo 6, versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Que em 2024 nós anunciemos o reino de Deus e que seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui. A paz do Senhor e até a próxima aula.